capítulo 5, o item Bem e Mal Sofrer, que é o item 18, Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa a consolação desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ela já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecer, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para a linha de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade. Sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desprezo, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire abre 1863. Então, com esta leitura do Evangelho, levamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, rogando a espiritualidade maior que esteja conosco nesta noite, derramando sobre bênçãos de paz, de esperança, que possamos ter uma boa noite de estudo, de compreensão do Evangelho, que todos nós possamos sair daqui com mais ânimo e coragem para enfrentar as nossas situações diárias. Que assim seja. Então, o capítulo que a gente escolheu para estudar nessa noite é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho. Ele é um dos capítulos maiores que tem no Evangelho, são 20 e poucos itens,
E claro que a gente não vai conseguir estudar todos, né? Então a gente pegou 3 itens, que é o 12, o 13 e o 18. Esse que eu acabei de ler é o item 18, que tem por título Bem e Mal Sofrer. O que nos traz, né, entre outras coisas desta leitura, né? Quando ele diz que bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, ele se refere a quem? A todos que sofrem, ou seja, a todos que estão encarnados nesse planeta. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos dificuldades. Todos nós, dia a dia, vezes por outra, temos situações que nós consideramos sofrimentos, ou podemos chamar de dificuldades, ou situações indesejadas, né? E essas situações, elas servem para quê? Para que nós despertemos para o nosso melhoramento, né? Como ele fala aqui, né? Que nós precisamos melhorar as nossas questões ainda morais. Precisamos melhorar intelectualmente também, mas a parte intelectual ela é bem mais fácil. A gente consegue, pega um livro, a gente lê, a gente tem facilidade, né? Na primeira leitura já assimila e adquirir um conhecimento. Mas as questões morais, apesar de a gente saber o que temos que fazer, muitas vezes a gente não consegue, né? Ele coloca ali no finalzinho, né? Que aquele que houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, diga de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Né? Quantas vezes a gente não tem no dia a dia esses sentimentos, né, de impaciência, de cólera, de desespero em algumas situações? Né? Pode ser que não seja diariamente, mas em alguma situação da nossa vida, a gente, né, esses sentimentos vêm. E aí, como que a gente lida com isso? Né? Ele também nos diz: bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Né? O que é essa perseverança e submissão à vontade de Deus? A gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Alguém duvida disso? Acho que todos nós, né, concordamos nesse ponto. Deus é soberanamente justo e bom. Se Ele é justo e se Ele é bom, e nós estamos passando por dificuldades, por situações difíceis, há de ter uma causa. Deus não sorteou alguns para ter situações melhores e outras situações mais complicadas. Se nós estamos passando por situações, é porque nós fizemos por merecer, ou nossos atos passados nos trouxeram até essa situação. Aí a gente pode pensar: mas eu nessa vida não fiz nada para merecer, né? A gente se acha merecedor, né? Não fiz nada para merecer esse sofrimento. Nessa encarnação, talvez a gente tenha conseguido ter, né, uma caminhada reta, mas a gente não tem a visão das encarnações passadas. E é outra questão que a doutrina nos traz, né, e que nos dá a certeza, né, que tudo aquilo que acontece não é por acaso. Se nós vivemos
vivêssemos só uma vida, aí nós duvidaríamos da justiça e bondade de Deus. Mas como a gente sabe que nós somos espíritos eternos, que já vivemos outras encarnações e que ainda teremos muitas pela frente, né? A gente tem certeza que Deus é bom e justo e que tudo aquilo que acontece hoje é porque tem um objetivo. E aí nós vamos lá para o item 12, né? A gente começou de trás para frente, mas lá no item 12 do Evangelho do capítulo 5, o título é Motivos de Resignação. E aí ele começa assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer o sofrimento como o prelúdio da cura. E aí nós temos que voltar um pouquinho lá para o significado da palavra resignação, que significa submissão paciente aos sofrimentos da vida. E quantos de nós somos resignados às situações que se apresentam difíceis? Quantas vezes nós não resvalamos quando vem uma situação difícil para nós enfrentar? Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então vejam quanto Deus é bom, que Ele nos dá a oportunidade de nós pagarmos a nossa conta, né? De resgatarmos os nossos débitos e nos poupa de sofrimentos maiores. Então, deveis sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, Ele nos dá a oportunidade de quitar dívidas passadas para que futuramente, talvez até nessa mesma existência, a gente tenha uma vida mais tranquila. E Ele coloca ainda: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do meu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se eu não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Né? Então, Deus nos dá a oportunidade de pagar com um baita desconto. Né? Se a gente fosse pagar realmente a dívida que nós temos do passado, com certeza os sofrimentos nossos seriam muito maiores. Nós estamos tendo uma oportunidade de pagar com baita desconto a nossa dívida. E quem de nós não ia se sentir feliz, né? Imaginemos aqueles nossos carnês, né, que nós temos em casa, né? Se o dono da loja chegasse, ó, me paga só uma parte disso aqui, está quitada a dívida. Quem de nós não ficaria feliz, né? Então, é isso que as palavras bem-aventurados os aflitos que serão consolados, né? Quer nos dizer que seremos ditosos quando quitarmos, né, todos os nossos débitos. Mas também Ele nos chama a atenção, né? Se nós não quitar desse lado, nós vamos acabar provavelmente nos endividando mais. E aí fica cada vez mais longe, né, alcançar
libertação dessa dívida, né? A gente sabe, né, que aqui entre os homens, se nós fizermos uma dívida lá no banco e a gente não pagar uma parcela, não pagar duas, aí aquilo vai aumentando, né? E cada vez fica mais difícil de pagar. Então, se a gente for quitando cada parcelinha, uma por uma, né? Se cada situação difícil a gente for conseguindo superar, a gente vai aliviando para frente. E aí também outra coisa que chama atenção é a submissão à vontade de Deus. Porque se nós estamos passando por aquilo ali, nós temos que aceitar com resignação. Porque com certeza é merecido. E se nós acusarmos Deus de injustiça, ou nos acharmos, né, a última pessoa, por que eu, por que comigo, né, aí nós estaremos aumentando a nossa dívida e aí mais tempo para o pagamento dessa conta, né. Lá no item 13, ele começa dizendo assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa seria a figura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá rapidamente passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então, retomando, né, a questão da vida passada e da vida futura. Nós temos uma caminhada, nosso espírito vem de uma caminhada. Hoje eu estou encarnada como Lia, mas eu não sei das minhas vidas passadas o que eu fiz. Com certeza, muitas coisas certas e outras erradas. E aí, tudo aquilo que hoje vem para a gente é para que a gente possa crescer, melhorar e pagar as dívidas. Então, a gente não pode considerar também que essa vida é só sofrimento. Nós temos também os bônus. Quantas coisas boas acontecem no nosso dia a dia? E às vezes, o que a gente faz? A gente supervaloriza as coisas negativas. Às vezes a gente esquece de quando acorda de manhã, está respirando, está enxergando, está caminhando, agradecer. Isso é uma bênção. Nós temos saúde, nós temos condições de levantar sozinhos na nossa cama, de sair para trabalhar, de nós termos um emprego, de nós termos uma cama. Quantas coisas boas nós temos e que às vezes a gente acha que está tudo certo. Está tudo certo, nós merecemos isso, nós fizemos por merecer isso também. Então, se nós temos muitas coisas positivas, vamos agradecer por essas coisas positivas. E quando vier uma situação difícil, agradeçamos também. Não estou dizendo que isso é fácil, mas a partir do momento que a gente parar de reclamar, a palavra reclamar, ela significa clamar duas vezes, né? Então, eu estou pedindo que aquilo ali continue. Então, que a gente possa, se a gente ainda não consegue agradecer a situação difícil, pelo menos a gente não reclamar. Aí a gente vai estar, começando a dar um passo na caminhada. No Evangelho, lá no capítulo 8, no Evangelho ele tem vários capítulos das bem-aventuranças, né? E aí a gente foi
pegar um pouquinho lá do capítulo 8, que é os bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. E aí o item 8, ele tem por título Obediência e Resignação. Duas palavrinhas que ainda a gente tem que aprender também, né? Então ele começa lá o item 8 dizendo assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Quantos de nós conseguimos colocar em prática essas duas palavras, obediência e resignação? Acho que a obediência a gente até consegue mais fácil, mas a resignação, falo por mim, né, gente? Não é fácil. Por quê? Porque é o consentimento do coração. É você saber que aquilo está passando por aquilo ali por algum motivo que é justo e você não ficar reclamando por estar nessa situação. Então, ainda temos que aprender muito, né? Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes, né? Ele passou por tudo aquilo que passou, né? Um espírito que já era um espírito puro, veio até o planeta nos ensinar o caminho para a nossa evolução e sofreu tudo que sofreu. E em nenhum momento ele se revoltou. Nem na cruz, né? Ele ainda pede ao Pai para perdoar aqueles que fizeram aquilo porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, é o maior exemplo de obediência e resignação que a gente tem. E aí no Evangelho ele ainda nos chama a atenção que cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a tem, ou seja, a época, né, de salvar ou perder, e a virtude da vossa geração, ele coloca, lá em 1864 veio essa mensagem, né? É a atividade intelectual. A virtude dessa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Está desatualizado o Evangelho, pessoal? Infelizmente não. Ainda seguimos nesse caminho. Ainda temos, né, uma geração que se preocupa muito com o intelectual e os valores morais ainda estão aquém do esperado. Ontem nós reunidos aqui no estudo, a gente comentava, né? Tantos anos se passaram e nós ainda estamos engatinhando nessa questão. Mas, que bom que nós já, né, começamos a engatinhar. Tem gente que ainda está sentado esperando. Aí ele chama a atenção também, lá no item do capítulo 8. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, que significa chicote, e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Nós aqui sabemos bem o que é o freio e a espora, né? Nós gaúchos entendemos um pouquinho isso aí. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Ou seja, uma hora ou outra nós vamos ter que nos mexer, né? Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos
pois prestarão dóceis ouvidos aos ensinos. Isso é uma mensagem de Lázaro, lá em 1863. Então, quantos ensinamentos, né, nessas 3, 4 itens do Evangelho. Esse livro aqui, o Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, de Sérgio Luiz da Silva Lopes, é um médico espírita de Pelotas. Ele vem falar, né, sobre essas questões e ele também nos traz, né, alguns apontamentos que eu achei bem importante a gente pontuar. Olha só o que ele coloca aqui. O sofrimento sozinho não gera progresso. As aflições em si mesmas são experiências que acionam sentimentos, mas que quem escolhe como vai reagir a essa situação é a própria pessoa. As aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas pelo desenvolvimento interior. Ou seja, podemos, todos nós que estamos aqui nessa noite, passar pela mesma situação. Mas cada um, de acordo com a sua caminhada, vai reagir de uma forma. Talvez 2 ou 3 reagem da mesma forma, mas para cada um, ela vai ter um peso, vai ter uma forma de reação. Então, cada um de nós tem esse mérito ou o peso de não se sair bem, né, de determinada situação. Jesus afirma que temos mais a aprender com as lágrimas do que com os risos. Algumas tristezas não devem ser evitadas ou desperdiçadas porque são fontes de crescimento. Não pela dor em si mesma, mas pelo que ela pode proporcionar. O ensinamento aponta uma virtude a ser desenvolvida, a resignação, a virtude que nasce do sofrimento. Então ele nos chama a atenção, né, para a resignação. Por meio da resignação, o sofrimento é construtor da felicidade. Desde a perda física de alguém querido ou de uma doença incurável na família. E outras tantas situações que são irremediáveis precisam ser aceitas. Quem não sabe fazer isso sofrerá mais. Aquilo que não está no nosso alcance mudar é porque tinha que ser assim. Tem coisas, tem situações que nós podemos mudar, muitas, mas tem outras que não. E aquelas que não estão no nosso alcance mudar, o que a gente pode fazer? Agradecer e entregar para Deus. Tem situações, às vezes, na vida da gente que a gente não sabe para onde ir. A gente não sabe que caminho tomar. O que a gente faz nessa hora? Entrega para Deus. E no momento que a gente entrega de verdade para Deus, Ele encaminha. Só que o que acontece muitas vezes, a gente não consegue entregar. A gente até reza, a gente até pede, mas a gente não entrega. A gente não acredita firmemente que Deus vai encaminhar. E aí, muitas vezes, né, aquele sofrimento se prolonga um pouco. Então, a resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. Aquilo que não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Então, está nas melhores mãos. A vida não se constitui apenas de sofrimento, mas é preciso saber conviver com as dores e a dificuldade. Porque o crescimento surge, na maior parte das vezes, depois de situações difíceis. Depois de uma situação difícil,
No momento, às vezes, a gente não se dá conta, né? Mas depois que passa, né, que a gente senta e que a gente analisa tudo que aconteceu, a gente vai ver o quanto a gente cresceu naquela situação. Então, nos chama de novo a atenção, né, para a resignação, dizendo que a capacidade de ficar quieto, calado, sem esbravejar. Aí, olha só, ele puxa a orelha mesmo, né? Chega um momento na vida em que a pessoa precisa amadurecer e se responsabilizar por si própria, para parar de queixar-se. Quanto mais ela se queixar, mais irá sofrer. Então, assim, um puxão de orelha, né, daqueles bem dados para a gente aprender, né? E aí, aqui no finalzinho dessa parte, ele diz assim: a resignação é a capacidade intransferível de um indivíduo resolver seus problemas internos, de dar conta de si próprio, responsabilizar-se por si mesmo. Precisamos aprender a resolver as dificuldades que são nossas, algumas inalienáveis e intransferíveis. Então, nos dá muito que pensar, né? Temos muito que analisar, né? Eu, pelo menos, né? Talvez vocês não, mas eu aprendi muito. Quando a gente prepara um trabalho, né? Tem um irmão nosso que dizia, né, que quem mais precisa é quem está falando aqui, né? Porque quem ouve primeiro somos nós. Então, que a gente possa, né, aprender realmente com esses ensinamentos do Evangelho, né, e dos esclarecimentos do nosso irmão Sérgio Lopes. Que nós possamos, né, em todas as situações, submetermos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se possam aplicar estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os aflitos. Isso está lá no item 30 do capítulo 28 do Evangelho, lá nas preces já, lá no finalzinho do Evangelho. Então, rogamos a Deus nos proteger e dar forças para suportarmos as situações difíceis sem lamentos, pois sabemos que tudo tem sua causa e utilidade, que possamos aproveitar a experiência para a nossa evolução espiritual, nos libertando do orgulho, do egoísmo, da ambição e da tola vaidade. Deus nos abençoe e que todos nós possamos a cada dia colocar um pouquinho em prática desses ensinamentos.